Cara, e quando a gente pensou nessa maratona, nessa série Make Jesus Famous, eu comecei a lembrar do início do Be The Church. Comecei a lembrar de quando Deus ele colocou o desejo no nosso coração de fazer o Be The Church. E o Be The Church ele sempre foi uma ação social. Foi você entregar... Meu pai tinha churrascaria, então para mim era muito mais fácil. A gente pegava um monte de marmita e entregava para morador de rua. A gente pegava um monte de alimento, coberta, meia, tudo que a gente tinha, a gente entregava para os moradores de rua. E a gente fazia o quê? Falava de Jesus. Fazia Jesus famoso. E começou a crescer, começou a dar certo. A gente fazia culto na praça, a gente fazia culto num outro café que a gente tinha. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E um dia, muito tempo atrás, antes de eu imaginar tudo que está acontecendo e tudo que ainda vai acontecer, o Espírito Santo ele veio com uma única pergunta para mim. Ele falou: Otto, e se o Be The Church ele for maior do que o seu nome, Otto? Eu pensei assim, eu falei, não vai ter problema. E se o Be The Church ele pegar uma proporção que ninguém vai saber quem fez o Be The Church e só vão saber que existe o Be The Church? O que você vai achar disso, Otto? Eu falei... Meu coração... E daí eu parei para pensar, né? Não respondi na hora. Falei, é verdade, né? Será que eu estou fazendo para as pessoas me conhecerem? Para as pessoas falarem, nossa, que menino legal, ele faz coisas legais? Ou simplesmente para fazer o nome de Jesus famoso? E naquele dia eu parei para pensar e eu falei, Deus, que seja para o seu nome ser famoso. Que não seja nada ligado ao meu nome. E eu parei, eu pensei, eu falei, hoje em dia eu conheço Coca-Cola, mas eu não sei quem é o dono da Coca. Hoje em dia eu sei quem é... A Apple é fácil, que todo mundo conhece Steve Jobs, mas você pega a Nike, eu não sei quem é o dono da Nike. Você pega grandes empresas e você vê que a instituição ela é maior de quem a instituiu. E hoje as igrejas elas são maiores do que os pastores. Só que a igreja ela não é maior do que Jesus. Então a gente precisa entender que tudo aponta para Ele. E foram algumas perguntas assim que a minha vida, o meu ministério começou a fazer sentido. E hoje, se eu pudesse colocar um tema na palavra, seria respire. Respire. Otto, como assim? Porque se você parar de respirar, já era, né? Então, não sei quantos de vocês já tentaram ficar debaixo da água lá e contava 30 segundos, 1 minuto. Uau, quem consegue ficar mais tempo debaixo da água? E a gente começava a ver quem era o melhor, quem ficava mais tempo sem respirar. Só que quando você fica sem respirar, muitas coisas acontecem. Você começa a perder os sentimentos, os sentidos, você começa a parar de respirar, os seus órgãos começam a falecer. Só que quando o corpo de Deus ele para de respirar novos ares, é isso que acontece. Ele começa a perder o sentido. Alguns órgãos, algumas pessoas, alguns membros começam a simplesmente a morrer. E uma dica que eu quero te dar é: continue respirando. A igreja de Deus, ela nunca para. Para você fazer o Jesus famoso, você precisa continuar respirando Jesus. Você precisa continuar respirando essa vibe. Se você para de respirar isso, você vai ver que você vai começar a esfriar. Só que isso é muito para a sua alma. Eu quero falar que você tem que continuar respirando também no seu espírito, porque o teu espírito ele está pronto. E se o teu espírito ele continua respirando, ele passa isso para a sua alma e a sua alma passa isso para o seu corpo. Mas eu quero introduzir a palavra hoje em João 3,30, que diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele... Todo mundo fez a música. Que eu diminua até... Eu não vou continuar cantando porque o Léo tá aí e depois ele vai ficar falando mal de mim. Tá? E daí você começa a ver que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a frase mais lei que eu escuto na minha vida inteira. É necessário que ele... É a maior... Como que é a falsa humildade do crente. É necessário que ele cresça e eu diminua. Mentira, você quer ir lá, falar, aparecer, não sei o quê. É normal das pessoas. Mas quando eu comecei a ler esse texto na íntegra, o Espírito Santo começou a falar comigo. Quem estava falando essa palavra, essa frase, nada mais, nada menos que João Batista. Ele fala para todo mundo, tá vendo esse cara? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cara aí, ele é o cara. Vocês gostam de mim? Vocês acham legal o que eu faço? Vocês acham legal que eu faço batismo, que eu batizo vocês? Vocês acham legal que eu moro no deserto, que eu me abstenho de várias coisas, o meu esforço?
Mas quem vocês têm que dar autonomia, tem que dar veracidade, tem que botar em posição de destaque é esse cara, Jesus. Só que para Jesus crescer naquela época, ele fala bem assim, o ego daquele cara era tão grande, que ele fala bem assim, para Jesus ter espaço aqui hoje, eu preciso diminuir. E ele falou bem assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E daí depois foram e perguntaram de Jesus, para Jesus sobre João Batista. E Jesus responde assim em Lucas 7, 27 e 28. Este é aquele de quem está escrito, eis aí, envio diante da tua face, envio na sua frente o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A lei prepara o caminho para que a graça seja apresentada. A lei, ela precisou vir para que a graça fosse apresentada. Os 10 mandamentos, eles foram mandados para que tudo apontasse para Jesus, para uma pessoa precisar cumprir. Porque se não tivesse os 10 mandamentos, Jesus ele não ia conseguir cumprir os mandamentos. Então, ele manda. E ele fala bem assim, e foi um caminho, ele foi enviado na sua frente para preparar o caminho. Então, a lei, ela preparou o caminho da graça. E eu vos digo, Jesus falando, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Para graça na sua vida ela crescer, a lei precisa diminuir. Para a liberdade no espírito crescer na sua vida, a religiosidade precisa diminuir. Para a sua vida você entender que Jesus é famoso, o seu ego precisa diminuir. A gente precisa entender que para fazer Jesus famoso, eu preciso subir aqui, eu preciso tocar, eu preciso falar. O que eu faço na minha vida não é mais sobre mim, mas é sobre o que Jesus fez na cruz. E ele fala bem assim, ei, dentre os nascidos de mulher, eu estou te apresentando agora o maior cara, João Batista. Eu falei, ei, como assim? Eu sou nascido de mulher. Minha mãe assiste o Biweb toda quarta-feira, mãe, tamo junto, é nóis. Eu falei, ei, eu sou nascido de mulher, como assim? Esse cara antes de mim, ele é maior do que eu. Não, todo mundo aqui é nascido de mulher. E daí ele continua o texto falando bem assim, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. E daí eu parei para pensar, eu e você, nós não somos mais simplesmente nascidos de mulher. Eu e você somos nascidos do Espírito. E daí eu tive uma das maiores revelações da minha vida, eu estava no Rio Jordão. Tinha que usar exemplo de Israel, né? E vai Israel? Quer que eu use exemplo do quê? Não. Tava em Matinhos. Pra você que é de São Paulo, tava em Guarujá. Tietê. Não, tá amarrado. Tava no Rio Jordão. Daí não, já tava naquele conflito almático, né? Nossa, mas eu já me batizei, o pessoal vai falar que eu sou pecador, tô indo de volta me batizar. Não, fui pra, né? A nível de ensino, e eu e a Demi Lovato, na mesma semana, né? Graças a Deus. Daí beleza. Não, mas essa experiência agora, tira a piadinha de lado. Essa experiência foi muito sinistra. Fiquei do lado do pastor, daí já rolou um chábara da Baios, ali o pastor entregou uma palavrinha, da falei, de Deus, Xaramaves. Voltar pro Brasil já no chábara. Daqui a pouco, quando eu comecei a descer, você fecha o olho? Fecha o olho e olha pra luz aqui, você vai ver a luz, né? Você sente o negócio vermelho. E ele me desceu, assim. Eu sou meio pesadinho, então eu acho que escorreguei do braço dele também, né? E daí, conforme eu ia descendo, a luz ela ia diminuindo. Ela ia diminuindo, diminuindo, até ficar um blackout total. E quando deu esse blackout, daqui a pouco eu voltei. E a luz ela foi voltando aos poucos. Vai voltando a luz, vai ficando meio vermelha, assim, daí você abre o olho. E daí eu falei, cara, é literalmente como se eu tivesse morrido, entrado num blackout total, e eu volto e eu nasço de novo. E naquele dia fez sentido eu nascer do Espírito. Fez sentido eu entender que eu não sou mais uma pessoa que é nascido simplesmente de uma mulher, mas Jesus, ele veio, morreu e ressuscitou para que você pudesse nascer no Espírito. Ele fala, o seu Espírito está pronto. Mas na sequência vocês vão entender um pouco mais sobre ser nascidos do Espírito. Então, agora se você nasce, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho de cachorro, cachorrinho é.
Filho de Deus, Deusinho é. Filhos do Espírito, Espírito é. A sua paternidade agora é celestial. Só que o meu problema e o seu problema é que nós temos um conflito na nossa alma, querendo acessar as coisas espirituais e vivendo na situação terrena. Você precisa tratar o espiritual como se ele fosse tão real quanto o natural. E quando você começa a tratar isso na sua vida, você começa a entender que o seu ego não fala mais tão alto. Você começa a entender que a religiosidade não fala mais tão alto. Você começa a entender que tudo aquilo que Jesus ele te proporcionou na cruz é verdade. E daí eu estava num evento lá, quarta-feira passada, por isso que eu não estava aqui, e tinha várias pessoas que eles não eram da igreja lá. E a gente fez uma festa bem bacana, e daí daqui a pouco o cara olhou bem assim, ele falou, essa é a primeira festa de crente que eu gosto. Eu olhei pra ele assim, ele falou, mano, tem uns coquetel da hora, tem uns coquetel legal, mas não tem álcool. Tem umas músicas legal, mas as músicas não falam palavrão. Tem uma galera legal, uma galera cool, mas eles não precisam ser do jeito que eles são, sabe, no mundo. Ele falou, eu já fui em muito coquetel, mas esse coquetel me ensinou uma coisa, Otto. Daí eu fiquei assim, eu falei, o que te ensinou? Ele falou, cara, que eu sou muito mais preso no mundo do que eu achava que vocês são presos na igreja. Ele falou, Otto, o mundo me prende. Ele falou, vocês precisam mostrar esse Jesus diferente. Eu não sei a maneira que você apresenta Jesus para as outras pessoas, eu não sei a maneira que apresentaram Jesus para você, mas para a gente fazer Jesus famoso, a gente precisa conhecer Jesus para apresentar Ele da maneira que Ele realmente é. Tem pessoas que, ano após ano, evento após evento, eles te apresentam um Jesus. E quando eu conheci um Jesus real, um Jesus que liberta, um Jesus que salva, um Jesus que não me prende, um Jesus que não quer o meu dinheiro, um Jesus que não quer uma campanha, um Jesus que ele quer simplesmente o relacionamento. Eu falei, cara, é esse Jesus que eu quero. É esse Jesus que eu quero servir. É esse Jesus que eu quero estar do lado. Porque quando eu sou obrigado a fazer alguma coisa, a palavra liberdade não faz mais sentido. Se te obrigam a fazer qualquer coisa aonde você está na sua instituição, isso não é liberdade. Eu quero falar para você que liberdade é você ser livre de escolha em todos os momentos da sua vida. E você fazer uma escolha porque você quer, e não porque você foi obrigado ou imposto. E beleza, eu comecei a ler, eu comecei a ver, e eu falei, tá, Jesus, e aí? E daí eu vi esse texto aqui, eu vi essa parte que fala assim no texto. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E ele fala antes, o qual preparou o meu caminho. E eu comecei a falar bem assim, tá, Jesus, prepararam um caminho para você, mas você não é o caminho. Só que quando Jesus, ele tem dois momentos que apresentam um caminho para Jesus. Tem um momento que ele entra em Jerusalém, e o que eles fazem? Eles começam a colocar vestes, eles começam a colocar folha de palmeira, alguns colocam folhas de oliveira, para que Jesus pudesse entrar. Jesus estava sendo ovacionado, todo mundo estava querendo encostar em Jesus, todo mundo estava querendo conversar com Jesus, e de repente as pessoas começam a colocar os seus mantos, as suas vestes, o que eles tinham de mais caro, para que Jesus entrasse em Jerusalém, para que Jesus entrasse na vida deles. E daí se você vai ler o que é oliveira, palmeira, é sinal de vitória, é fim de um conflito ou competição, é piedade, é derrota do pecado, é paz, abundância, triunfo e vitória. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, é simplesmente para ele mostrar que tudo aquilo que a lei não tinha conseguido fazer, ele fala bem assim, ei, não é por obras, porque pelas obras vocês são falhos, mas é por você acreditar em Cristo Jesus. E ele fala simplesmente assim, agora vocês têm a certeza de uma vitória, por isso que o nome da entrada é a entrada triunfal. Ele fala bem assim, ei, é o fim de um conflito na sua vida. Eu não sei qual conflito você está passando na sua vida hoje, mas hoje é o fim. Se você deixa Jesus entrar na sua vida, é o fim do conflito na sua vida. Se você deixa Jesus, se você abre o caminho para Jesus entrar na sua vida, você tem vitória. Se você deixa Jesus entrar na sua vida, você tem piedade, você tem mansidão, você tem alegria, você tem tudo o que a Bíblia diz que você tem. Deixe Jesus entrar na sua vida. Abra um caminho para que Ele possa entrar. Quando fala sobre vestes, fala sobre posição. Não queira mais você tomar uma posição, mas deixa que Jesus tome o controle da sua vida. E isso é importante.
Não é mais sobre você, não é mais sobre o seu ego. Se você quer fazer Jesus famoso, deixe Ele tomar o controle da sua vida. E daí a gente começa a viver um evangelho genuíno. Aí a gente começa a entender que a piedade de Deus não é simplesmente para mim, mas é para os outros também. E eu comecei a ver que quando Jesus ele entra, eles abrem ali, eles colocam ramos de oliveira, eles colocam palmeiras, isso significa paz e abundância. E o que Jesus ele vem fazer, ele fala bem assim, ei, se na lei você tinha prosperidade, você tinha simplesmente o pão de cada dia, eu quero falar que hoje vocês têm abundância. Eu sou espírito e vida, eu vim para trazer vida e vida em abundância. E você começa a entender que o pão nosso de cada dia nos dá, e hoje não é o pão nosso de cada dia nos dá agora, o pão de hoje eu tenho hoje, o pão de hoje eu tenho... Não, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de todos os dias me dá hoje. Ele te dá em abundância. Tudo que era para o futuro, Ele chama para o agora. Porque amanhã você precisa entender que Ele também tem o pão de cada dia em abundância. E quando você começa a acessar a abundância de Deus na sua vida, você começa a entender a generosidade e gratidão para a vida dos outros. Você precisa entender que Jesus, Ele semeou algo na sua vida. Ele te entregou algo muito importante. Só que para isso nós precisamos abrir um caminho. Nós precisamos falar, ei, Jesus, antes de você querer tornar Ele famoso, você precisa querer conhecer Ele. Não tem como eu falar sobre um produto, não tem como eu falar sobre alguma ideologia. Por exemplo, eu quero que minha filha torça para o meu time. Eu tenho que apresentar, tenho que falar, filha, esse time é muito bom. Só que eu não posso falar para ela sobre o meu time se eu não conheço o meu time. Eu não posso falar para o meu amigo usar Android ou iOS se eu não conheço bem da marca. Eu não posso falar que a pessoa tem que aceitar Jesus sendo que eu não conheço Jesus. É simples assim. Abra o caminho para que Jesus possa entrar. O que as pessoas tinham nas mãos, elas fizeram para que Jesus pudesse passar. E beleza, e a história continua. E daí eu fui ver, beleza, Jesus, muito bom, muito bacana. Só que Jesus, ele entra com uma fama na cidade. Ele estava famoso, ele estava fazendo milagres, prodígios e maravilhas. E eu já falei isso em outras pregações. Quando você começa a dar frutos, o que acontece? Ou você é admirado, ou você é odiado. Simples assim. Ou as pessoas te admiram, ou as pessoas têm inveja. Jesus, ele começou a fazer grandes coisas. Quando você abrir o caminho para Jesus entrar na sua vida, quando você abrir a porta do seu coração, literalmente, porque tem pessoas que vivem na igreja 300 mil anos e até hoje não quiseram abrir a porta do coração para Jesus entrar no coração delas. E tem uma pintura de um cara famoso italiano, católico, ele faz uma pintura de uma porta. E tem um homem na frente da porta. E a porta não tem trinco. E eu passava às vezes assim, olhava, né, não entendia. Estudava num colégio católico. E daí um dia eu perguntei para a professora de arte, eu falei, professora, mas por que não tem um trinco ali? Daí ela falou bem assim, porque essa é a porta do seu coração, Otto. O trinco só tem do lado de dentro. Você abre a porta do seu coração. Se você não abrir, não sou eu que vou abrir. Não é uma palavra motivacional, não é uma frase de efeito que eu falar aqui todo mundo... Nossa! Não, é você. É você que abre a porta do seu coração. Eu não posso fazer isso por você. Quem vai te convencer, quem vai te incentivar é o Espírito Santo. E eu creio que nessa noite ele vai falar com você. Ele é tudo que você precisa para ser preenchido. Abra a porta do seu coração. E quando Jesus, ele sai, o último caminho que Jesus percorre é a via dolorosa. É o caminho da cruz. E daí você começa a ver que Jesus, ele entra aplaudido e ele sai vaiado. As pessoas não conseguiam compreender Jesus. As pessoas não conseguiam compreender os feitos dele. As pessoas não conseguiam entender por que ele curava e não pedia dinheiro, por que ele falava e não pedia multidões, por que ele não queria ser famoso, ele só queria trazer o amor, ele só queria trazer uma resposta de oração. Jesus, ele era muito simples, ele caminhava no meio de todos, e aqueles que queriam ouvir, ele falava, e aqueles que não queriam ouvir, ignoravam ele simplesmente saía. Ele sempre foi cavaleiro. E daí quando Jesus ele começa a sair, ele está com uma cruz nas costas, as pessoas começam a cuspir nele, as pessoas começam a falar mal dele, as pessoas começam a desacreditar nele. Só que Jesus ele teve que sair assim,
para que eu e você pudéssemos ser recebidos no reino dos céus aplaudido. Porque quando uma pessoa, ela aceita Jesus, ela é aplaudida. Os anjos fazem festa. No maior dia de tristeza que aquele céu teve, aquele céu estava em silêncio. Os anjos não conseguiam se comunicar. Os anjos deviam estar quietos. Eles tiveram que fazer um dia de silêncio para fazer uma eternidade de barulho. Porque cada pessoa que aceita Jesus, a cada dia, a cada segundo, eles fazem festa. Aquele dia foi dolorido, mas para que todos os outros dias houvesse festa. Eu e você precisamos entender que a obra de Jesus na cruz, ela é muito maior do que eu e você achamos. Às vezes eu e você trocamos a obra de Jesus na cruz por um celular. Às vezes eu e você trocamos um relacionamento por um hangout diferenciado. Você troca às vezes falando sobre Make Jesus Famous, às vezes as pessoas vêm e perguntam para você, tu não era você que estava lá na igreja, fazendo um post lá na igreja? E você fala, não, eu? Na igreja? Era batismo do meu sobrinho. Você inventa alguma coisa. Só que o que eu fico maluco é que aquilo que Pedro fez há 2000 anos atrás, eu e você continuamos fazendo, só que de maneira diferente. E para mim foi um choque muito gigantesco, quando eu cheguei em Jerusalém, eu falei, cara, isso aqui é real. Nossa, isso aqui é sinistro. Cada lugar que eu ia, assim, eu ficava assim, tinha lugares que eu não conseguia nem falar. Tinha lugares que eu ficava assim, tipo, dando risada de bobo. E eu falava, cara, hoje em dia faz sentido eu querer fazer Jesus famoso. Porque eu senti algo diferente. E de todos esses caminhos, uma pergunta que eu faço para você nessa noite, antes de começar os meus 2 pontos é, por que você quer fazer Jesus famoso? Por que você quer fazer Jesus famoso? Otto, ele me salvou, ele morreu na cruz. Só isso mesmo? Por que você quer fazer Jesus famoso? Será que lá atrás, no fundo, você não quer usar Jesus de trampolim? Para sua rede social ser mais badalada? Será que lá atrás você não quer fazer Jesus famoso para tampar uma mágoa que você tem de pessoas que falavam mal de você no colegiado, na escola? Será que lá atrás, bem no fundo, eu quero fazer Jesus famoso por quê? E quando eu caí nesse conflito com Deus, eu simplesmente comecei a chorar. Falei, Deus, por que eu quero te fazer famoso? E daí ele me deu um sentimento que eu tive uma vez na vida, eu tive a segunda vez quando eu estava lá. Ele preencheu algo em mim que eu nunca consegui encontrar. No meu pai, na minha mãe, num lugar. Jesus, ele começou a fazer sentido quando eu entendi que ele não era um caminho para a minha fama, mas era o caminho para a resposta de todos. Jesus não é um caminho para eu poder chegar num lugar. Jesus é o ponto de partida para eu começar algo na vida dos outros. Porque se eu viver minha vida só para mim, ela não tem mais sentido hoje. Se eu viver minha vida todos os dias, não sei, sabe? Eu parei assim, eu estava lá em Israel, eu falei, cara, por que eu me comparo com pregação de fulano? Por que eu pego minha rede social e falo, por que meu vídeo não é assim? Por que o meu ministério podia ser assado? E Deus falou bem assim, Otto, o que eu tenho para você é muito mais sublime do que você imagina. O que eu tenho para você não está focado em números, está focado no reino de Deus. O que eu estou falando para vocês aqui hoje são sentimentos que eu tive no meu coração e eu não tenho vergonha de abrir para você. Eu não tenho vergonha de falar, cara, um dia eu olhei o fulano, eu estava no meio de 33 pastores, os 33 pastores mais sinistros do Brasil. A gente estava numa vigília, e daí eu comecei a orar, eu falei, caraca, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E daí foi quando eu comecei a me comparar. Eu falei, cara, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, beltrano faz aquilo outro, e o que eu estou fazendo para fazer Jesus famoso de fato? A gente lançou agora uma série, Make Jesus Famous, Faça Jesus Famoso. E o que eu estou fazendo de fato? E daí daqui a pouco chega um pastor e eu falei, caraca, velho. Parece que
que Deus responde na hora. Ele responde. Tá? E daí daqui a pouco chegou um pastor, ele colocou a mão no meu peito assim. Ele falou bem assim: Otto, você não é menor do que nenhum pastor aqui. Deus te escolheu pelo teu coração. E se eu posso te dar uma resposta hoje se você não sabia o porquê você quer fazer Jesus famoso, você precisa abrir o teu coração para Ele poder conhecer o seu coração. Entrar no mais profundo e naquilo que você mais precisava, Ele será a resposta. Eu fugi um pouco disso aqui, mas Deus deve saber porque estou falando isso. Sabe por quê? Às vezes a gente chega diante de Deus, só que Ele não consegue entrar 100% no nosso coração. Tem coisas lá no seu profundo que só Jesus pode mudar na sua vida. Só Jesus pode tirar aquela mágoa, aquele sentimento ruim que você tinha com seu pai, com a sua mãe, com um amigo, com uma amiga, com um parente, com um pastor, com um líder. Eu não sei. Mas você precisa abrir o seu coração, você precisa abrir o caminho. Porque quando você abre o caminho, você entende que Ele entrou para mudar a sua vida. E quando você vê todo o sofrimento dele, você fala: cara, não foi em vão. Não foi em vão. E eu abri meu coração para Deus nessa viagem. E daí eu comecei a entender algumas coisas. Eu falei: Deus, e agora? O meu dia a dia. E Ele falou: Otto, eu não quero que você me glorifique simplesmente quando você está na frente de uma plateia, na frente de uma igreja, na frente de pessoas. Eu quero que você me glorifique nos mínimos detalhes. E daí foi quando eu abri um texto que todo mundo conhece, mas ele começa a fazer sentido para mim há pouco tempo. Salmo 150, capítulo 1. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, na obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderes e feitos. Vai pensando isso na sua vida. Louve a Deus pelos seus poderes, pelos seus feitos. Louve a Deus e cante sobre a sua grandeza. Louve a Deus ao som da trombeta. Louve a Deus no seu santuário, com saltérios e harpa. Louvai a Deus com adufes, danças. Louve a Deus com aquilo que você tem, com instrumentos de cordas e flautas. Louve a Deus com símbolos sonoros. Louvai a Deus com tudo o que você tem. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. Eu não sei o que você tem respirado. Eu não sei se você tem respirado o seu business. Eu não sei se você tem respirado a sua rede social. Eu não sei se você tem respirado o seu relacionamento. Eu não sei se você tem respirado o que você tem respirado. Mas já ouviu aquela frase? Eu estou respirando Jesus. Eu estou respirando esse sentimento. Comece a respirar Jesus. E esse respire aqui, ele no início, no original é chamar. Respiração do Espírito, fôlego do Espírito, fôlego vindo de Deus. E daí quando você vai para Gênesis 2:7, fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego, chamar, o mesmo respirar, de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus, Ele te dá um fôlego para que você possa louvar a Ele. Deus, Ele te dá fôlego, porque tudo que você faz hoje na sua vida, você está respirando. Essa essência, esse fôlego que está dentro de você, é porque tudo que você faz precisa glorificar Deus. Se eu movo esse copo, se eu abraço pessoas, se eu converso com pessoas, eu preciso respirar Jesus, eu preciso respirar Deus, eu preciso usar esse fôlego para simplesmente mostrar quem Jesus é, para fazer Jesus famoso. Comece a respirar Jesus. E eu comecei a entender isso. Antes a gente vivia para viver. Hoje nós vivemos para dar vida. Antes você vivia para simplesmente você viver, para você satisfazer os seus desejos, para você fazer aquilo que a sua alma diz que é bom, porque nós éramos alma vivente.
E você vivia para a sua vontade, você vivia para aquilo que você achava que era bom, para aquilo que a sua alma apontava, ó, aquilo lá é legal. Só que agora você não vive simplesmente para viver, você vive para dar vida, você vive para compartilhar vida, você vive para apresentar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Você apresenta o caminho que tem a verdade e que o final dele é a vida. E a partir dessa vida, você começa um novo tempo. Eu achava que a cruz era o meu alvo. Eu achava que a cruz era onde eu tinha que chegar. Eu achava que eu olhava para a cruz e eu falava, eu preciso chegar na cruz. Eu preciso me prender na cruz de volta. Eu preciso prender minha carne, os meus desejos. Mas eu preciso entender que a cruz é meu ponto de partida. Quando eu cheguei em Gólgota, eu falei, cara, a cruz não está mais aqui. Esse aqui não é mais meu alvo. Aqui é meu ponto de começo, é meu ponto de partida. Aí você começa a entender que não é mais sobre aonde eu quero chegar, mas é da onde eu estou indo e para onde o reino vai chegar. Para onde juntos nós vamos. E não é mais sobre mim, mas é sobre nós. O amor nunca fala sobre uma pessoa. Não tem só como você se amar o tempo todo. Eu vou fazer isso porque eu me amo. Vou fazer isso porque... Não. Você ama. A palavra amor, ela vem acompanhada de atitude. Se você tem uma atitude para uma outra pessoa, é porque você ama ela. De alguma maneira você ama ela. E nós precisamos entender que nós glorificamos Jesus. Você precisa glorificar Jesus, porque você entende que tudo aquilo que Ele te deu, tudo aquilo que Ele depositou na sua vida, não é mais só para você, não é mais por egoísmo, não é mais para você fortalecer e inflar o seu ego, mas é para que você possa trazer liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para que você possa proclamar o ano aceitável do Senhor, para que as pessoas possam ter esperança onde eles não tinham, porque sobre fé, esperança e amor, o que sobra é o amor. Você sabia que fé e esperança você não vai usar no céu? A fé e a esperança é para agora, mas o amor é para o resto da sua vida, é para a sua eternidade, porque eu tenho fé e esperança até chegar no céu. Eu precisava de fé e esperança até chegar no céu, mas agora que eu tenho amor, o amor é eterno. Então comece a usar o amor, o sentimento que é eterno. Ele te deu um sentimento que você usa hoje e você vai usar para o resto da sua vida. Esse é o amor. Por isso que você tem fé no amor, e depois que você tem fé no amor, a fé passa, mas o amor continua. E daí eu comecei a entender que o ponto de partida não era mais aonde eu estava até onde eu ia chegar na cruz, mas o ponto de partida era aquilo que Jesus tinha feito. E daí eu vou contar essa história. Eu perdi a primeira ministração, eles foram para um lugar lá que eu não queria ir, em Israel, e daí é bem mimado. Tô brincando. Daí daqui a pouco tava eu e mais 2 amigos e um pastor. E daí eu falei, cara, já vamos pro túmulo. Daqui uma meia hora o pessoal vai chegar no túmulo. E daí quando a gente chegou no túmulo, assim, eu achei que a gente ia chegar meio perto dos caras. O cara falou, ó, daqui uns 20 minutos o pessoal vai chegar aí. Então já vão no túmulo, visitem o jardim e tudo. E daí depois vocês conversem com o pessoal. Beleza. Daqui a pouco a gente desceu no túmulo, entrou um pastor, entrou outro. Cara, eu entrei no túmulo assim, eu olhei pro lado, esperando um anjo aparecer, né? Falei, vai que... Daqui a pouco eu olhei pra parte assim, falei, tá vazio, né? Vocês tinham dúvida, tá vazio, tá, pessoal? Não tem mais ninguém lá, tá? Cara, daí... Cara, foi sinistro, assim, foi uma viagem, velho. Eu parei, eu comecei a respirar fundo, assim... Uma parada mudou na atmosfera. E daí começou a passar a minha vida inteira, assim, tipo, falei, cara, será que eu vou morrer? O pessoal fala que a vida inteira passa diante dos olhos antes de morrer, né? Vai que a presença é tão santa, ali não tirei a sandália para entrar no lugar santo. Eu falei, caralho, velho, cometi algum erro teológico aqui, né? Daí começou a passar, assim, tipo, eu na IBI, eu quando ia na escola bíblica infantil, aprendendo sobre Jesus. E daí tinha uma época na minha vida que eu confundia quem era Jesus e Deus, sabe? Tipo, falava, Deus é irmão de Jesus, Deus é irmão de Deus, quem que é o pai de quem? Eu confundia, tinha 6, 7 anos, eu falava, caraca, que negócio difícil, né? Só que naquela época, quando eu era pequeno, eu conheci o Deus que meus pais me apresentaram. E daqui a pouco começou a passar a minha vida, minha adolescência, o Deus que meus líderes me apresentavam. Cara, eu falava, nossa... um Deus mais legalzinho, daí depois o Deus que os meus líderes de jovens me apresentaram,
depois do Deus que aprendi na teologia, depois do Deus que falava, cara. E daí convergiu tudo ao mesmo tempo, assim, e veio um sentimento. Assim, agora você conhece o Deus que eu quero te apresentar. Cara, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque tudo, desde a minha infância, desde o primeiro dia, começou a fazer sentido ali. E ele falou bem assim, pessoas vêm aqui chorarem ainda porque eu morri. Pessoas, muitas outras religiões lá, ele falou, pessoas vêm chorar aqui porque um dia eu morri. Mas eu quero que você entenda que aqui é o ponto de partida. Aqui é o começo. Até me arrepio só de falar, cara. E quando eu saí ali, eu tive a mesma visão de Jesus saindo do túmulo. Vendo um jardim. Plantas. Vendo a humanidade que é plantada junto a ribeiros de água. Ribeiro que é Jesus. Ribeiro que é Deus. Ele falou, Otto, saia daqui com a certeza que hoje você sabe o porquê Jesus veio. E quando Jesus ele sai do túmulo, ele inaugura o reino de Deus na terra. Quando ele inaugura o reino de Deus na terra, é porque nós estamos aqui hoje, para a gente pegar esse bastão e a gente fazer aquilo que ele fez. Ei, se ele curou, se ele fez tudo o que ele fez, eu e você precisamos entender que nós só estamos do ponto de partida. Nós estamos há 2000 anos fazendo aquilo que ele pediu para a gente fazer. Mas a pergunta que eu tenho para você nessa noite é, você está fazendo aquilo que ele pediu para você fazer? Hoje eu tenho a mensagem mais simples da minha vida. Hoje eu tenho uma mensagem que é um pensamento que eu fui colocando ali, sentimento. Eu falei, Deus, eu quero colocar literalmente o meu sentimento para eles. Eu quero que você entenda que quando Jesus ele morreu, ele ressuscitou, e não é clichê, ele pensou em você. Cara, eu não sei o pecado que você tem cometido, eu não sei as coisas erradas que você tem feito, mas para mim isso não importa. O que importa para mim é o seu coração. O que importa para mim é que Jesus ele veio há 2000 anos atrás, ele tirou o pecado do mundo para você falar, ei, não se preocupa mais com o pecado, vai, avança, sem olhar para o lado. E agora a gente pega e começa a fazer Jesus famoso. E quando eu estava naquele momento ali, eu comecei a entender que Jesus, ele veio para todos, só que nem todos querem Jesus, nem todos vieram para Jesus. Se teve 2 caminhos que ele percorreu, um para aplausos e outro para as pessoas vaiarem, nós precisamos entender que no nosso caminho, pessoas elas vão te aplaudir, pessoas elas vão te vaiar, mas é porque você está frutificando, é porque você está caminhando num caminho que se chama Jesus, você está caminhando num caminho que frutifica, e toda árvore que frutifica, as pessoas atacam pedras e paus para tirar o fruto daquela árvore e eles comerem daquele fruto. Pessoas elas vão começar a atacar pedra em você porque elas querem o seu fruto, pessoas vão começar a falar mal de você porque elas querem o seu fruto, mas isso tudo porque você está fazendo Jesus famoso. Não é mais sobre o seu nome, não é mais sobre a sua instituição, é sobre Jesus. O Be The Church é sobre Jesus, é sobre fazer Jesus famoso, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. E para finalizar, eu queria ler um último versículo, se o pessoal do louvor quiser já ir vindo. Em Filipenses diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Olha o que a palavra de Deus está falando para mim e para você. Nada faça, Novo Testamento já, tá? Jesus já tinha ido e ele fala isso aqui para vocês. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ei, você quer fazer Jesus famoso? Considere o superior, o próximo superior a você. Jesus, como é que eu faço para ser o maior no reino dos céus? Ele não fala, cara, para de querer ser orgulhoso. Ele fala, ei, tem como você ser o maior? Tem como você ser o maior no reino dos céus? Você quer ser o maior? Sirva. Ei, você quer fazer Jesus famoso? Sirva. De todos aqueles pastores que eu vi lá, por mais
que tenha diversas teologias, e as pessoas falem mal da teologia de um, o jeito do outro, a música de outro, todos lá, eles tinham um sentimento de querer servir pessoas. Ei, você quer ser o maior? Sirva. Ei, você quer ser famoso? Não tem problema, sirva. Você quer fazer Jesus famoso? Sirva. Você vai chegar no seu alvo, você vai chegar onde você quer, servindo pessoas. E ele fala assim: considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu quero falar para vocês que, como Be The Church, nós estamos aqui para cuidar dos seus interesses. Eu não sei qual é o seu sonho, mas um dos nossos pilares é sonhar com os sonhadores. Seja bem-vindo a uma tribo de sonhadores. Seja bem-vindo num lugar onde o seu sonho é bem-vindo. Seja bem-vindo a um lugar onde o seu sonho não é recuado ou debochado. Seja bem-vindo num lugar onde o seu sonho é potencializado. Nós aqui queremos cuidar dos seus sonhos. Nós temos interesse naquilo que você sonha. Se o teu sonho é fazer Jesus famoso com o seu talento, ei, pode contar com a gente. Faça com isso e considere os outros superiores. Use os interesses deles, mas também dos interesses dos outros. Ei, não tem problema você cuidar dos seus interesses, mas você também tem que cuidar do interesse do outro. Ei, eu estou aqui para te ajudar. Cada um de vocês, seja a sua atitude de vocês mesmos, a de Cristo. Ei, você quer fazer Jesus famoso? Você quer que as pessoas conheçam a Jesus? Seja a sua atitude de Cristo, porque se você ter a atitude de Cristo, a pessoa vai perguntar: ei, por que você está tendo essa atitude comigo? Essa atitude não é minha, essa atitude é de Jesus. Eu quero te apresentar Jesus. Porque quando você tem uma atitude boa, quando você dá um abraço, quando você dá um sorriso, quando você não é soberbo, quando você não é orgulhoso, você está fazendo Jesus famoso, porque as pessoas começam a ver Jesus na sua vida. Ei, se prepare para as pessoas começarem a ver Jesus na sua vida. Comece a se preparar agora, porque as pessoas vão pedir oração para você, as pessoas vão pedir conselho para você, as pessoas vão pedir uma mentoria, um coach. Eu não sei o que você faz, mas as pessoas vão pedir para você estar do lado delas, porque você considera elas maior, porque você se interessa pelos sonhos dela. Ei, chega de uma igreja que quer só o seu interesse, chega de um ministério que quer só ser grande, chega de pessoas procurando elas se estabelecerem maiores. Chegou uma era que nós fazemos Jesus famoso. Ei, é sobre o nome dele, é tudo para ele, por ele, e todas as coisas é dele. Chegou esse momento